Salve, salve a todos! Sejam bem-vindos ao seu canal focado em concursos aqui no YouTube. Eu sou o professor Marcos e vou falar, pessoal, sobre a disciplina de conhecimentos bancários, como você estudar, falar aqui do ponto de vista de um especialista da área, tá certo? Lembrar, pessoal, que eu estou com uma super preparação para essa parte de matemática. Se você quer estudar essa parte de forma organizada, só aquilo que cai, com questões da banca 6 Gran Rio, eu tô com a preparação, o link tá aí na descrição, tudo ficando arrumadinho lá na plataforma para vocês, tá bom? Então vai lá, confere que eu tenho certeza vai ser a melhor maneira de você se preparar para esse concurso, tá bom? Muito bem, pessoal, bora pro vídeo. Bem, eu tô aqui, gente, eu vou passar para vocês, tá? Uma entrevista que foi feita com um especialista da área de conhecimentos bancários, tá bom? Então aqui, ó, foram feitas algumas perguntas e eles passou algumas coisas bem interessantes para você que está se preparando para esse concurso do Banco do Brasil, tá certo? Então vou mostrar aqui para vocês algumas coisas, ó. Por exemplo, foi perguntado aqui, ó, sobre a prova de conhecimentos bancários do concurso do Banco do Brasil. É difícil? Ele disse o seguinte, ó: em um passado próximo, as cobranças eram mais detalhistas. Presta bem atenção nisso aqui, gente, ó, eram mais detalhistas, abordando requisitos para abertura de conta corrente, cheques, entre outras situações mais específicas, que se mostravam, em minha opinião, isso na opinião do especialista, defasadas frente ao maior dinamismo que o sistema bancário como um todo hoje necessita de seus funcionários, citou aqui o especialista, tá certo? Ou seja, pessoal, a gente não deve, né, pelo que está sendo colocado aqui, quem está se preparando para essa área não deve detalhar demais a sua preparação, ou seja, pega um tópico do edital, aí vai estudar aquele tópico, dentro daquele tópico tem os subtópicos e vai pesquisar cada uma daquelas coisinhas ali. Parece que esse não é o melhor caminho. O melhor caminho é você saber o geral, o todo sobre aquilo ali, do que se trata, que aí vai ser mais fácil estar acertando as questões aí de conhecimentos bancários dentro do tempo que vocês têm ainda de preparação, ou seja, não ficar detalhando demais, né, uma parte aí do edital, tá certo? Perdendo muito tempo em algo. É pegar a ideia geral e resolver questões, tá certo? Isso é o principal. Além disso, ó, como estudar o conteúdo de conhecimentos bancários? Aí ele diz o seguinte, ó: é difícil dizer quais são os mais cobrados, né? Visto que a própria característica da prova faz com que tenham mais assuntos a serem cobrados do que questões para encaixá-los. Ou seja, ele colocou que existem 25 tópicos para ser estudado, mas são 15 questões. Isso quer dizer que vão ter alguns tópicos que ou não vão ser cobrados ou vão vir aglutinados numa mesma questão, mais de um tópico, tá certo? Mas é difícil aqui, como ele diz, ó, dizer qual vai ser, né, os assuntos mais cobrados, tá? E realmente é difícil. Então o segredo é tentar estudar todos, conhecendo aí de forma geral e lógico, isso aqui é um especialista, pegar a opinião de outros especialistas. Aqui mesmo no canal eu coloquei alguns assuntos que são mais cobrados, dentro inclusive, né, de conhecimentos bancários, tá bom? Que eu já peguei de outros especialistas. Então você pode ir pegando aqui os pontos de vista de mais de um e aí dessa maneira você vai chegando, né, a um denominador comum, tá certo? Além disso, falando em relação à pontuação de cada questão, ó, no caso de conhecimentos bancários, cada questão valerá 1,5 pontos. Essa disciplina, na visão do professor Ricardo Barrios, costuma ser novidade para a maioria dos candidatos. Então, isso é um outro ponto, pessoal. Todo mundo, 95 ou 99% dos candidatos, estão estudando isso aqui pela primeira vez, tá certo? Então ninguém vai chegar a ponto de estar especialista no dia da prova. Mais uma vez, por isso eu digo, é importante conhecimento geral, né, dos 25 tópicos. Falou daquele tópico, você saber dizer mais ou menos o que é aquilo, né? Vou pegar algo aqui dentro da matemática, por exemplo. Tem proporção, então você pelo menos saber dizer, uma proporção é uma igualdade entre duas razões, onde eu posso aplicar ali o meio pelos extremos. Então não precisa se especificar demais dentro de algo, é saber o básico mesmo sobre aquilo e depois fazer
as questões, tá certo? Lógico, se você já tem esse básico, aí você pode aprofundar um pouquinho mais, sem sombra de dúvidas, e deve fazer isso, tá certo? Eu tô colocando aqui para quem tá iniciando uma preparação ou iniciou há pouco tempo, tá bom? Bem, então, ó, sendo assim, minha dica é não se assustar com termos técnicos. Isso aqui é outra coisa. A pessoa escuta uma palavrinha diferente e já fica, né, com aquela coisa na cabeça, ah, eu não sei nada. Não se assustar, pessoal. Eu faço isso muitas vezes quando eu estou lendo algum texto em inglês ou preciso interpretar alguma coisa em inglês, ou às vezes está em português mesmo. O que eu faço? Eu estou ali lendo um texto, tem uma palavra que eu não sei, eu continuo lendo, tá entendendo? Depois eu tento encaixar aquela palavra de algum jeito. Não é porque eu não sei uma palavra que eu não vou conseguir entender um texto, tá entendendo? Então você pode, né, usar essa técnica também aqui, tá? Ó, sendo assim, minha dica é não se assustar com termos técnicos. É mais importante ter a noção geral de cada tema, tá vendo? Ó, do que conhecê-lo a fundo. Não é que ele está dizendo que você não deve conhecer a fundo, mas tá dentro de uma preparação, você está estudando esses tópicos agora, às vezes pela primeira vez, para que se aprofundar tanto? Não vai dar tempo. Tá certo? Como sempre, o principal de seu estudo é a prática, fazer muitas questões, a fim de memorizar o conteúdo. Ele também falou aqui, pessoal, com relação à dificuldade das questões. Ó. De acordo com o professor, a Fundação César Granril, banca organizadora, né, tem uma cobrança mediana dos conhecimentos bancários. Normalmente cobra uma ou duas questões mais difíceis, tá certo? Então, assim, você tem que ir pensando em fazer pelo menos, no mínimo, 13, 12 questões. Tentar fazer mais do que isso, lógico, se puder fazer as 15. Mas o mínimo é isso. E ele diz aqui, né, o especialista diz que essas questões que você vai achar na prova são medianas, tá certo? Ou seja, não são questões difíceis. No máximo uma ou duas que vão ser difíceis. Ou seja, você tem que ir para a prova esperando realmente fazer uma ótima prova de conhecimentos bancários dentro daquilo que você estudou em cada tópicozinho desse que você está vendo, sem se aprofundar tanto, lógico, se aprofundando se tiver tempo para isso. O ideal é fazer questões, assim como eu estou fazendo, por exemplo, na minha preparação de matemática, onde a gente está resolvendo só questões da Banca César Granril, tanto de matemática financeira, como matemática básica, como a parte de estatística para quem vai fazer TI. Ali é a melhor maneira de estar estudando, com questões para praticar. Então, se você ainda não está no nosso curso, o link está aí na descrição, vem com a gente, vem estudar, que eu tenho certeza vai ser a melhor maneira para você se preparar para esse concurso do Banco do Brasil, tá bom? Muito obrigado, pessoal, espero ter ajudado vocês um pouquinho aqui com mais essa matéria em relação à parte de conhecimentos bancários, e se gostou, já deixa aí o joinha, compartilha e coloca aí o que você mais precisa, qual disciplina você gostaria de saber como estudar, tá certo? Que eu posso dar uma olhada e trazer esse conteúdo também aqui, tá bom? Muito obrigado a todo mundo, até a próxima, valeu!